Olá, tudo bem? Essa é uma aula introdutória ao processo de lodos ativados. Aqui você vai entender como é que funciona, por que é chamado de lodo ativado, né? Vamos dar uma olhada então e no final dessa aula você vai entender como que funciona esse processo, né? A teoria básica por trás desse processo. Vamos pensar o seguinte, ó. Não é possível a gente tratar os esgotos por simples aeração. Se eu pegar um esgoto e deixar aerando, aerando, vai demorar muito tempo e ele não vai acontecer essa depuração. O que a gente quer fazer? Remover DBO, DQO e possivelmente nutrientes também. Quando a gente fala em lodo ativado, é só para remoção de matéria orgânica, DBO e DQO, certo? Tem algumas variações que sim vai se acabar removendo nitrogênio e fósforo, mas aqui o processo básico de lodo ativado é só para remoção de matéria orgânica carbonácea. Então, se a gente ficar aerando, 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 vai demorar muito tempo até aquela DBO, né, reduzir. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa ativar esses micro-organismos, que eles que vão fazer o trabalho. Se eu só aerar e não tiver micro-organismo, não vai funcionar. Se eu tiver micro-organismo e não aerar, vai demorar muito mais tempo, certo? Porque daí seria um processo anaeróbio. Então, isso que a gente quer fazer no lodo ativado, que é acelerar esse processo, quer fazer com que a gente tenha uma quantidade grande de micro-organismos ali para fazer isso num tempo mais curto, certo? Então, o que acontece lá no tanque de lodo ativado é simplesmente, ó, a mesma coisa que acontece no processo de autodepuração de um rio, só que aqui a gente está acelerando, está fazendo, né, proporcionando as condições para que isso aconteça mais rapidamente. Então, a gente vai ter os mesmos micro-organismos, não precisa inocular nada, geralmente se faz isso porque se quer fazer mais rápido, então quando a gente está dando a partida no processo, a gente traz o lodo de uma outra estação de tratamento, que aí começa mais rápido, mas se não inoculasse, se não trouxesse lodo nenhum, não teria problema. A gente ia ter que esperar um pouco mais até que eles crescessem numa quantidade suficiente. Porque eles são os mesmos micro-organismos que fazem autodepuração no rio, certo? Então, é tudo natural, não tem nada aqui, né? Não tem nenhum organismo modificado, não tem nada. É o que acontece na natureza mesmo e eles estão ali, eles vão se desenvolver. Então, o que a gente faz no nosso processo é manter eles em umas quantidades exorbitantes para esse tratamento ser reduzido, né? O tempo ser reduzido e o tamanho do tanque também. Então, a aeração artificial, ela proporciona o oxigênio suficiente para esses organismos, né, sobreviverem, porque imagina, vai ter uma quantidade enorme ali, então eu preciso um sistema de aeração artificial para manter o oxigênio dissolvido numa quantidade adequada, ideal para eles. E preciso também manter uma mistura. Geralmente, o próprio sistema de aeração já faz a mistura. Então, quando a gente tem aquelas bolhas, né, ou até um aerador mecânico, o próprio sistema de aeração já faz a mistura. E a gente precisa o quê? Para manter esses organismos em suspensão, para aumentar o contato, né, do efluente, do esgoto que a gente quer tratar com a biomassa. Porque imagina se tudo sedimentasse, a gente não ia ter um contato adequado, ia ficar aquele lodo lá no fundo e o efluente que a gente quer tratar sem muito contato. Então, precisa isso, certo? Se manter essa mistura, que geralmente acontece pela aeração, pelo sistema de aeração. E aí o processo de depuração, ele então acontece em duas fases. Primeiro, os organismos, né, eles oxidam parte desses poluentes para a obtenção de energia própria. Então, eles estão crescendo, eles formam nova matéria celular, ou seja, eles formam novas bactérias, estão se duplicando, certo? E depois, numa segunda fase, quando já parou esse crescimento, eles se aglomeram em flocos sedimentáveis. Imagina que isso está tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque tem bactérias crescendo, né? Bactérias, né, que recém ali foram divididas, que estão se formando, então isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas, a gente pensar, ocorre em duas fases diferentes. E então, ó, somente quando termina essa fase de crescimento, que são excretados, que a bactéria excreta esses polímeros naturais, e esses polímeros naturais é que formam aquela substância
aquela substância gelatinosa, assim, sabe? Sabe quando vocês deixam, por exemplo, uma água parada e aí vocês começam a ver na parede, por exemplo, num balde, deixou uma água parada num balde, uma água suja ou com sabão, e aí começa a formar aquela gelatina, aquele limo, assim, né? Então, é aquilo ali, é tipo aquilo, uma substância gelatinosa que vai fazendo com que esses organismos se aglomerem juntos e vão formando esses flocos. Então, a gente tem esses flocos de lodo, que é essa substância básica gelatinosa, mas aí não tem só bactérias. Outros organismos começam a aparecer, a se desenvolver também, tipo protozoários, que eles vão se desenvolvendo, então forma todo um ecossistema. Se pensar aquilo ali, não são só bactérias, é todo um ecossistema onde alguns organismos vão se alimentar das bactérias, vão se alimentar das excreções das bactérias. Então, né, se forma todo, é bem específico aquilo ali para o local, certo? Então, existe uma definição. Essas fotos aqui, ó, que eu botei uma microscopia, né? Se faz, então, uma pigmentação do lodo, do floco de lodo, se coleta, se coloca naquelas lâminas de microscópio. Então, se prepara isso, se faz um tingimento, né? Essa pigmentação, que eu acho que é o termo apropriado. E então é isso que vai se ver, certo? Então esses diferentes organismos têm filamentosas também que vão fazer com que o floco se mantenha estruturado, vá crescendo, certo? Então existe essa definição aqui, ó, o lodo ativado é o floco produzido em esgoto bruto ou decantado pelo crescimento de bactérias e outros organismos na presença de oxigênio dissolvido. Então a gente tem que ter oxigênio para crescer esses flocos. Se vocês olharem um processo anaeróbio, o floco já não vai ser assim, já vai ser diferente. E acumulado em concentrações suficiente, graças ao retorno de outros flocos previamente formados. Então, o que a gente faz? A gente precisa manter esses flocos no sistema, a gente não pode deixar eles irem embora e descartar junto com o efluente final. Então, de alguma certa forma, a gente precisa decantar eles e retornar ao processo. Então, isso, se você... Aqui, ó, eu coloquei esse vídeo, isso aqui é um tanque de aeração, é um tanque de lodo ativado, então ele tem essa característica, ele é meio marrom, assim, né? Quando tá com esse aspecto saudável, ele tem essa coloração marrom, vocês podem ver a mistura toda, isso é decorrente do sistema de aeração, que é todo um sistema, né, no fundo do tanque com ar difuso, bem tipo aqueles sistemas de aquário, sistema de aeração de aquário, é bem semelhante. Então, é esse o aspecto de um tanque de lodo ativado. E aí vamos pensar assim, ó, para ver a degradação da matéria orgânica, eu preciso ter uma população de organismos ativos, então não adianta eu ter um lodo que os organismos estão mortos, certo? Ou que não tem micro-organismos, é um lodo composto de material inerte, então, né, eu preciso ter uma população de organismos ativos, eu preciso manter esse contato entre os organismos e o efluente, preciso ter o oxigênio necessário, o oxigênio adequado, nutrientes, isso é muito importante, sempre é bom lembrar, né, quem trabalha com efluente industrial, que às vezes não tem nutriente nenhum, tem que adicionar. E depende das condições ambientais, pH, temperatura, tempo de contato. Então, pensa que isso são organismos vivos, então eles vão interferir, assim como nós, quando a temperatura muda, né? Quando todas essas condições vão afetar os organismos, então vai afetar a eficiência do tratamento. Então, para ver a degradação, a gente tem que ter essas condições ambientais adequadas. Eu preciso ver lá o pH entre 7, né, mais ou menos um pH neutro, 7, 7,5. Se eu começar a ter um pH 6, eu vou ter um problema. Se eu começar o pH do meu efluente ser 9, eu vou ter um problema. Então, a gente precisa manter todas essas condições adequadas, certo? Então, aí o meu processo vai funcionar direitinho. Então, o processo ele possui 3 componentes. Então, sempre quando se fala em lodo ativado, eu vou pensar no meu reator, que a gente também chama tanque de aeração, certo? Então, ali eu vou ter os micro-organismos e ele vai estar recebendo a aeração, ele vai estar sendo mantido, nesses organismos vão estar em contato com o meu efluente. Eu vou ter, lembra que eu disse, eu preciso retornar uma parte daqueles flocos, porque senão eles vão embora, eu vou ter que esperar eles se desenvolverem de novo. Então, eu tenho um separador sólido-líquido, ou seja, isso é um decantador. Então, eu tenho esse decantador,
e aí o meu lodo vai sedimentar e eu vou poder retornar parte daqueles flocos de volta para o meu processo. É assim que eu mantenho uma quantidade grande de organismos no tanque. E o sistema de reciclo, certo? Para retornar os sólidos. Então, sempre eu vou ter que ter esses três componentes: o meu reator, o meu decantador e o sistema de bombeamento lá para retornar o lodo para o meu tanque de aeração. Vamos olhar um esqueminha disso. Então, eu tenho lá ó, o tanque de aeração, o decantador. O meu efluente entra, o meu tanque lá, ele está recebendo a aeração, né? Tem aquela mistura, tem aquelas bolhas, então é isso que está acontecendo. Então, eu mantenho um oxigênio dissolvido bem adequado ali naquele tanque. Ele vai ficar um determinado tempo ali dentro, normalmente é 4 horas, 5 horas, alguns pode ser mais, precisa remover uma DQO maior, então às vezes o tempo é maior, mas é mais ou menos, vocês podem né, ter uma ideia assim, um lodo ativado com 6 horas, por aí é um tempo de tratamento adequado. Então, vai se pensar que o efluente vai permanecer mais ou menos esse tempo, né, recebendo esse tratamento. Depois ele passa para o decantador, onde né, eu vou querer sedimentar o meu lodo, eu vou querer retornar, eu não quero descartar todas aquelas partículas de lodo, até porque isso vai gerar uma poluição, então eu preciso remover isso. E se vocês olharem, ó, aqui tem uma figurinha, né, uma foto de um becker que foi tirado, então é isso que se tem, ó, o lodo sedimenta e aquela parte de cima clarificada, que não é uma água limpa pura, ela tem uma coloração, certo? Simplesmente é o decantado ali do meu lodo, né, do meu tanque de aeração. Então, aquilo ali é o efluente tratado, certo? Se eu quiser fazer, né, mais algum reuso, alguma coisa, talvez eu precise passar para um outro processo. E aí, do fundo do meu tanque, eu vou recircular o lodo lá para o meu tanque de aeração, para manter os meus organismos ali. Como elas crescem sempre, eu vou ter um excesso de lodo que eu vou ter que remover diariamente. Eu tenho locais que removem a cada 2 dias, a cada 4 dias, certo? O normal é mais remover diariamente. Então, esse excesso eu vou estar removendo, porque senão, imagina, eu teria muito mais lodo no tanque do que eu realmente preciso. E lá em cima, então, eu saio com o meu efluente tratado, que tem aquela coloração ali, que nunca vai ser uma água límpida, transparente, a menos que vocês passem por um sistema terciário depois, mas nunca saindo direto de um sistema de lodos ativados, certo?